para quem eu não dei bom dia no chat. Eu queria começar agradecendo o convite. É sempre muito bom receber convite de ex-alunos, porque isso dá um recado de que talvez alguma coisa dita na sua formação pela gente surtiu algum efeito, que eu espero positivo, né? Eu fui professora de pelo menos 3 dos professores desse Instituto Federal, a Mariana, o Eduardo e o Nicolau, e é um prazer ver vários alunos aqui ouvindo, a Belissa, o Diego, a Rosiane, a Daiane, o Rafael, o Thor, a Marina, o Fernando. E eu queria falar um pouco sobre a minha formação. Eu fiz licenciatura em matemática e logo depois mestrado e doutorado em matemática pura, que foi um período em que eu fiquei bastante afastada da escola, só estudando matemática. E depois, na URGS, eu fui professora no bacharelado e na licenciatura, e os meus alunos de iniciação científica, na maioria, eram alunos da licenciatura. Eu trabalhei no pós em Pura, e depois, quando iniciou-se o pós em ensino, eu trabalhei também, fiquei trabalhando nos 2 pós-graduações, e depois de algum tempo, fiquei exclusivamente no pós-ensino. E, atualmente, eu sou aposentada, ainda ligada ao pós-graduação em ensino de matemática da URGS, e por isso o nome aqui na tela de docente convidado, é essa posição que um aposentado pode ter. Imagino que todos os que me ouvem saibam que a matemática é uma ciência dedutiva, que nenhuma afirmação é aceita como verdadeira enquanto não vier acompanhada de uma demonstração, a menos que essa demonstração seja um axioma, né? Eu não vou apresentar aqui a definição de pensamento matemático, eu vou apelar para o senso comum, digamos assim. O pensamento matemático engloba conceituar, definir, testar para intuir, conjecturar, generalizar, particularizar, mas, sobretudo, demonstrar. E qual a relevância de incluir-se na escola básica o pensamento matemático em todas as suas instâncias? No edital do PNLD do Ensino Fundamental, em 2017, em princípios gerais, traz o seguinte: o acesso aos bens culturais produzidos pela humanidade é um dos direitos fundamentais do cidadão. A educação escolar, como instrumento de formação integral dos estudantes, constitui requisito fundamental para a concretização desse direito. Então, sendo a ciência, a matemática, um dos bens culturais produzidos pela humanidade, revela-se um aspecto importante, especialmente importante na formação dos estudantes, a compreensão da matemática como uma ciência dedutiva e não experimental. Então, tomando como princípio que a familiaridade com o pensamento matemático deve ser desenvolvida na escola em todas as suas instâncias, surgem naturalmente as seguintes questões. É possível o pensamento matemático que oportuniza a compreensão dos procedimentos da matemática como ciência e que culmina com a demonstração, ser incluído no currículo escolar e desde os seus anos iniciais? Em caso afirmativo, como podemos familiarizar gradativamente os alunos da escola básica com o pensamento matemático, especialmente com a demonstração? Então, eu espero que responder afirmativamente a primeira questão. Espero que ao final dessa fala vocês concordem comigo. E quanto à segunda fala, vou trazer aqui alguns exemplos, né, de oportunidade de aproveitar dentro da sala de aula esse momento de trazer a demonstração para dentro da sala de aula. Assim, nessa palestra, o foco é o pensamento matemático, chegando ao nível da argumentação aceita pela ciência matemática, isto é, a demonstração.
Então, eu pretendo defender que é possível, sim, desenvolver-se com alunos da escola básica a capacidade de demonstrar em matemática desde os anos iniciais, mencionando algumas oportunidades de levar-se a cabo tal objetivo e que são perdidas nas salas de aula da escola básica. Quando eu digo aqui que são perdidas nas salas de aula, eu não quero dizer que os professores, afirmar que os professores perdem essa oportunidade, e sim baseada no que os livros didáticos trazem, certo? E algumas observações. Eu não estou inventando a roda, vai ficar claro que tem várias outras pessoas pensando dessa forma. Pessoal, alguém está com o microfone aberto. E a ideia não é demonstrar cada afirmação matemática que se faça na sala de aula, mas sim que o professor saiba aproveitar os momentos em que ela possa ser encaixada, principalmente nos momentos em que a demonstração ajudar a promover a compreensão. Então, não é engessar, e tudo que for afirmado tem que ser demonstrado. Tem a sensibilidade do professor espera-se uma sensibilidade da parte do professor dizendo, olha, com essa turma eu tenho condições de agora trazer uma demonstração. E uma coisa pouco salientada nos cursos de licenciatura e que respinga na prática dos professores da escola básica é que uma argumentação em matemática não precisa fazer uso da simbologia matemática para ser aceita como demonstração. Existe essa misconception de que argumentar em matemática significa escrever em linguagem simbólica. E então isso, como é uma coisa muitas vezes complexa para um aluno, por exemplo, impossível para alunos anteriores ao 7º ano, então, nunca trazer a oportunidade de se demonstrar. Damore já chama atenção que na escola, a demonstração e o simbolismo matemático não precisam estar diretamente ligados inicialmente. E com isso eu tenho a oportunidade de trazer, sim, demonstrações para os alunos antes de eles adquirirem a linguagem simbólica no 7º ano. A motivação para essa palestra é a seguinte: a constatação dos seguintes fatos, consequência das tantas leituras críticas que tenho feito de livros didáticos brasileiros. Demonstrações são raras, são perdidas muitas oportunidades de generalização de ideias utilizadas em exemplos ou em casos particulares que poderiam levar à demonstração de uma propriedade ou a um fato mais geral. E o mais grave de todos, existe a prática comum em muitos deles, de fato, serem confirmados apenas com 2 ou 3 casos particulares, no lugar de todos os possíveis casos. Prática que vai contra o pensamento matemático. Testar apenas alguns casos não faz parte da ciência matemática, né? Como argumento final. Hannah é uma pesquisadora da Universidade de Toronto, e ela salienta que é urgente que se faça uma clara distinção entre uma demonstração e um argumento heurístico, e que os alunos percebam a validade matemática de resultados só pode ser, afinal, apoiado em demonstrações. Essa urgência é reconhecida internacionalmente. No International Congress on Mathematical Education, em Hamburgo, em julho de 2016, existiu o Topic Study Group 18, intitulado Reasoning and Proof in Mathematics Education. Vários pesquisadores que estavam nesse grupo de estudo, pesquisadores de vários países, mostraram essa preocupação em levar demonstrações para dentro da sala de aula. Por exemplo, os irmãos Stylianides são nomes que podem ser mencionados nesse grupo, além da Hannah, né? E o que dizem os documentos oficiais sobre pensamento matemático?
Então, os parâmetros de 98, os parâmetros curriculares nacionais, em várias páginas, eles procuram salientar o desenvolvimento do raciocínio dedutivo no aluno, dizendo que deve fazer parte dos objetivos do ensino da matemática no nível fundamental, já. E, por exemplo, na página 26, ele diz que o exercício da indução e da dedução em matemática reveste-se de importância no desenvolvimento da capacidade de resolver problemas, etc., em todos os níveis de ensino. Então, corroborando a minha crença, né, de que é possível, sim, estimular demonstrações com os alunos desde os anos iniciais. Os parâmetros do ensino médio dizem que a forma de trabalhar os conteúdos deve sempre agregar um valor formativo no que diz respeito ao desenvolvimento do pensamento matemático, etc., e que os alunos devem argumentar com fundamentação lógico-dedutiva. Também significa um processo de ensino que valorize tanto a apresentação de propriedades matemáticas acompanhadas de explicação, quanto a de fórmulas acompanhadas de dedução. E a Base Nacional Comum Curricular. A BNCC tem, entre suas competências gerais, exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências e argumentar com base em fatos, dados, etc. Isso são competências gerais. Então, a minha pergunta é: como atingir tais competências no âmbito da matemática, se não procurando desenvolver o pensamento matemático com os estudantes? E a abordagem própria da matemática é o quê? A dedução, a demonstração. Entre as competências específicas da matemática para o ensino fundamental na BNCC, eu destaco desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes. A dedução de algumas propriedades e a verificação de conjecturas a partir de outras podem ser estimuladas, sobretudo ao final do ensino fundamental. Como é que eu interpreto esse sobretudo ao final do ensino fundamental? Que essa capacidade de argumentação nos estudantes, ela vai num crescendo, o número de oportunidades que o professor vai oferecer de demonstrações para os alunos em sala de aula vai num crescendo ao longo da escola básica. Então, é dessa maneira que eu interpreto, sobretudo ao final do ensino fundamental, como aqui a BNCC estava falando em competências específicas para o ensino fundamental, no final dos anos, nos anos finais do ensino fundamental, esse número de oportunidades para demonstração deve ser maior do que lá no início. Entre as competências específicas da matemática para o ensino médio, eu destaco utilizar estratégias, conceitos, definições, etc., de modo a construir argumentação consistente. E eu pergunto, o que é argumentação consistente em matemática, né? Investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades matemáticas, etc., identificando a necessidade ou não de uma demonstração cada vez mais formal na validação das referências conjecturas. E aí eu grifei essa expressão, demonstração cada vez mais formal. E eu aqui tenho uma crítica. Não existe demonstração cada vez mais formal. Ou uma sequência de argumentos constitui uma demonstração ou não constitui. E quando se trata de ensino de matemática, eu não gosto, eu particularmente não gosto de usar a palavra formal, porque existe uma misconception com relação a ela. Muitas pessoas atribuem o termo matemática formal à linguagem simbólica. Então, acham que formalizar um argumento significa escrever esse argumento em linguagem simbólica. E isso não é verdade. Eu trago como exemplo, na matemática, existe conceito e existe definição. A definição é a formalização do conceito.
o conceito é a ideia que eu quero transmitir. E a definição é o enunciado preciso, matematicamente preciso dessa ideia. Então, como exemplo, eu trago o conceito de enumerabilidade. Qual é o conceito de enumerabilidade? Um conjunto é enumerável quando eu consigo listar seus elementos e tenho certeza que nessa listagem eu não vou perder nenhum dos elementos. Mas não foi assim que eu aprendi no meu curso de análise. Claro, no curso de análise foi apresentada a formalização dessa ideia, que é a definição. Um conjunto é enumerável, um conjunto infinito é enumerável quando ele pode ser posto em correspondência biunívoca com os naturais, ou seja, quando existe uma bijeção dos naturais para esse conjunto. Então, a definição é a formalização matemática de um conceito. Bom, então tudo isso era sobre os documentos que trazem, que ressaltam se eu quero enxergar o pensamento matemático em todas as suas instâncias, eu vejo nesses documentos oportunidade de fazê-lo. O que se observa nos livros didáticos? Em geral, nos livros didáticos da escola básica, as etapas testar, intuir, conjecturar, são observáveis com alguma frequência, mas o mesmo não pode ser afirmado sobre deduções e demonstrações. E aí eu faço um alerta. Ao aceitarmos dos alunos argumentos incompletos, damos a eles a oportunidade de, em outros contextos, virem a aceitar como verdadeiros também fatos que são errados matematicamente. O Matheus Rigo fez TCC comigo, e no seu trabalho ele dá o seguinte exemplo, ingênuo no sentido de envolver conceitos elementares, mas que já serve para, desde o 6º ano, convencer os estudantes que em matemática não basta intuir, não basta testar, é preciso demonstrar. Então, por exemplo, refletindo sobre a soma de 2 números pares, eu posso começar pensando em alguns exemplos, e eu trago aqui só 3, porque esse é o número máximo que os livros didáticos consideram. 2 mais 2 é igual a 4, 2 mais 4 é igual a 6, 4 mais 4 é igual a 8. A partir desses 3 exemplos, podemos intuir que a soma de 2 números pares é um número par. Esse momento é crucial no pensamento matemático, no desenvolvimento do pensamento matemático, a intuição. No entanto, ainda não dispomos de uma demonstração para essa afirmação. O máximo que pode acontecer com essa afirmação é ela passar ao status de uma conjectura feita pelo aluno, uma vez que todos os exemplos que ele testou a confirmam. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento no seguinte contexto, refletindo sobre números ímpares e sobre números primos. Pensamos de novo em 3 exemplos. Os 3 primeiros ímpares maiores do que 1. 3, 5, 7. São todos primos. A partir desses 3 exemplos, eu também, então, posso intuir e conjecturar que todo número ímpar maior do que 1 é primo. O mesmo procedimento para os 2 contextos. O que vai diferenciar essas 2 conjecturas é a demonstração de que a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Antes de passar a exemplos, eu faço alguns comentários complementares. O primeiro é o que eu já falei, né? Demonstração não pressupõe simbologia matemática. E aí, eu menciono aqui o Rodrigo Schroer, que fez dissertação de mestrado comigo, trabalhando com alunos do 1º ano do ensino médio, e ele usou a seguinte estratégia, que poderia e deveria ser utilizada desde os primeiros contatos do estudante com a linguagem simbólica. Na minha opinião, o registro, sempre que possível, de justificativas para afirmações matemáticas, inicialmente em linguagem escrita, e a seguir em linguagem simbólica. Então, eu formaria um quadro, na primeira coluna eu faço a demonstração em palavras, e na segunda coluna eu faço uma demonstração fazendo uso da simbologia matemática, preferivelmente no início da introdução à linguagem simbólica, preferivelmente essas
frases, essas sentenças matemáticas seriam a tradução de cada uma das sentenças escritas com palavras na primeira coluna. Quais são as vantagens, na nossa opinião, de uma tal estratégia? O aluno adquire familiaridade e um amadurecimento graduais com relação à simbologia matemática, sem que, para isso, abra-se mão do caráter dedutivo inerente à matemática, porque ele já foi garantido na primeira coluna. Na demonstração com palavras, já foi feita uma demonstração. É maior a chance de o aluno não desenvolver uma aversão e ou terror pela simbologia matemática, pois ele percebe que muitas vezes é possível dispensá-la em uma demonstração. Está lá, na primeira coluna eu já tenho uma demonstração em palavras. E a outra vantagem é que o aluno tem a oportunidade de constatar que com a linguagem simbólica pode-se dizer a mesma coisa em menos linhas e de forma mais concisa. A gente vai ver um exemplo adiante. Isso era um comentário com relação a demonstrações com palavras. Mas agora, também existem demonstrações que consistem apenas de uma figura, o que eu chamo de figuras que falam por si só. É claro que toda oportunidade de usar-se demonstrações por meio de figuras que falam por si só vão ser bem-vindas pelos estudantes, porque elas dispensam a linguagem simbólica e as palavras. Então, um exemplo é a comutatividade da adição de vetores linearmente independentes na geometria analítica, na universidade, ou mesmo para o aluno do ensino médio, na física, quando se diz que a soma de forças obedece à regra do paralelogramo. Tá? Então, o que essa regra do paralelogramo está dizendo ali? Que o vetor soma é a diagonal desse paralelogramo. Mas o que essa imagem também está evidenciando? Que somar V com U. Que somar V com U. Ou somar U com V, afinal me dá a mesma resultante. Então, acabo de provar que o U mais V é igual a V mais U, só por meio de uma imagem. Faltaria, para comprovar a comutatividade da adição de dois vetores quaisquer, falta uma outra figura que ilustre o caso de vetores linearmente dependentes, né? Uma figura para mesmo sentido, outra figura para sentidos opostos. Eu também posso fazer uso de uma figura que fala por si só para estabelecer a comutatividade da multiplicação de números naturais. Por exemplo, eu apresento um arranjo retangular, digamos ali, de 7 linhas e 12 colunas, e então o número de estrelinhas ali é calculado pela multiplicação, 7 vezes 12, linhas vezes colunas, vamos convencionar, tá? Linhas vezes colunas sempre. Então, aí eu tenho 7 vezes 12 estrelinhas. Mas, se eu faço uma rotação desse retângulo, ele agora tem 12 linhas e 7 colunas, então o número de estrelinhas é 12 vezes 7. Como nessa rotação eu não acrescentei nem retirei nenhuma estrelinha, então eu concluo que 7 vezes 12 é igual a 12 vezes 7. Uma outra maneira de abordar isso com os alunos do 6º ano, por exemplo, é fazer esse arranjo retangular sobre uma mesa, chama um aluno, pede para ele se posicionar em um lado da mesa, e chama outro aluno e pede para ele se posicionar no lado adjacente da mesa. Então, e pede para eles, através da multiplicação, dizerem quantas estrelinhas eles contam. Então, um aluno vai responder 7 vezes 12, e o outro aluno vai responder 12 vezes 7, de acordo com essa convenção, linha por colunas. Né? E, de novo, então, confirma-se a comutatividade nesse caso. Aí vocês podem dizer, bom, mas você está se tratando só de um caso particular. É verdade, a discussão não para por aí. O interessante desse exemplo é que o que a gente chama que ele é um exemplo suficientemente genérico. As ideias nele embutidas podem ser generalizadas para qualquer número de linhas e qualquer número de colunas. Então, é esse fechamento que o professor deve dar, discutir com os alunos, para estabelecer a comutatividade da multiplicação de números naturais.
Então, com essa generalização feita, que seja oralmente, com essa imagem visual, é suficiente no 6º ano, na minha opinião, para se estabelecer, para ser chamado isso de uma demonstração. E outro exemplo muito rápido aqui é a enumerabilidade do conjunto dos números inteiros. Qualquer pesquisador em matemática vai olhar para essa imagem e vai se convencer que o conjunto dos números inteiros é enumerável. Não precisa nada mais do que isso. Tudo que sobra é a formalização, é tornar preciso, mas essa figura é uma imagem que fala por si só sobre enumerabilidade dizer. Um outro comentário é que também existem demonstrações que consistem apenas de animações que falam por si só, usando a tecnologia digital. Então, o que eu tenho para chamar a atenção aqui é o seguinte: a disponibilidade em sala de aula de softwares de geometria dinâmica, como o GeoGebra, é ótimo, porque oportuniza os alunos testarem conjecturas e teoremas, explorarem padrões em algumas construções e descobrirem propriedades, novas propriedades, formulando até suas próprias conjecturas. No entanto, o cuidado que se deve ter ao usar esses softwares é que nem sempre um software é capaz de substituir uma demonstração, uma vez que qualquer computador trabalha apenas com números racionais de expansão decimal finita, e tais softwares como o GeoGebra apenas simulam a continuidade do plano e do espaço. Então, no máximo, com eles pode-se confirmar uma conjectura ou um teorema. E o exemplo que eu trago é de a afirmação, o teorema, que todas as medianas de um triângulo encontram-se em um ponto. Se a limitação na representação decimal, né, só se trabalha com números em representação decimal finita, e só se simula a continuidade de um plano, eu nunca vou poder ter certeza que todas as medianas de um triângulo encontram-se em um ponto, precisamente. Né? O que garante que não foram arredondadas as coordenadas desse ponto e acabou dando, coincidentemente, que as 3 medianas se encontram. Não sei, talvez meus colegas que conheçam mais o GeoGebra saibam de alguma demonstração que dispense isso de alguma maneira. Mas existem, sim, animações que falam por si só e que constituem verdadeiras demonstrações. Então, o que eu trago para vocês aqui é um exemplo de demonstração para o teorema de Pitágoras por equivalência de áreas. Para essa animação falar por si só, eu preciso garantir alguns pré-requisitos. Então, uma vez garantidos que os alunos já conhecem que paralelogramos de mesma base e mesma altura têm a mesma área, e que qualquer movimento rígido, em particular, precisamente rotação, realizado em uma figura plana, resulta em uma figura de mesma área, a animação que vamos apresentar agora fala por si só. Então, eu não consegui... eu não consegui... a animação no meu computador aqui travou. Então, eu vou fazer o que não é tão ruim, porque eu vou fazer a coisa devagar, que é até melhor. Mas eu me emendo tudo, é possível fazer uma animação, sim. Então, qual é a ideia do teorema de Pitágoras? O seu enunciado original é o de equivalência de áreas, e ele diz que, dado um triângulo retângulo, a soma das áreas dos quadrados construídos sobre os seus catetos é igual à área do quadrado construído sobre a sua hipotenusa. A demonstração que a gente vai fazer aqui consiste em mostrar que a área desse quadrado azul é igual à área desse retângulo que faz parte do quadrado sobre a hipotenusa, e que a área deste outro quadrado sobre o cateto coincide com a área desse outro retângulo que faz parte do quadrado sobre a hipotenusa. Então, o que a gente faz? A gente desloca esse ponto e vai construindo paralelogramos de mesma base, mesma altura que o quadrado, portanto, de mesma área. A seguir, eu faço uma rotação desse paralelogramo
até que ele coincida com um dos lados do quadrado sobre a hipotenusa. Bom, rotação, mantive a área. E a seguir, eu faço, de novo, um deslocamento, gerando muitos paralelogramos, paralelogramos de mesma base e mesma altura do que o anterior. Então, com isso, eu estou garantindo que a área desse retângulo é igual à área do quadrado sobre esse cateto aqui, e aí basta fazer a mesma coisa para o outro quadrado, né? Então, mesma base e mesma altura, uma rotação, garanto a mesma área, e depois, de novo, paralelogramos de mesma base e mesma altura, e foi mostrado isso. Certo? Então, agora voltemos para a nossa... Quarto comentário, sobre demonstrações que demonstram e demonstrações que explicam. Nós não podemos negar que na conjuntura atual da escola básica, demonstrações são coisas complexas para os estudantes. Então, constitui-se um desafio para o professor encontrar demonstrações adequadas e úteis a um determinado nível escolar. Então, Hannah chama atenção que o mais importante desafio aos educadores matemáticos no que diz respeito a demonstrações é abrilhantar o seu papel em sala de aula, encontrando caminhos efetivos de utilizá-la como veículo para promover o aprendizado e a compreensão da matemática. E, sempre que possível, o professor deve optar pelas chamadas demonstrações que explicam no lugar daquelas que apenas demonstram. E ela dá como exemplo, ela apresenta 2 exemplos de demonstrações para a seguinte proposição: a soma dos primeiros n números naturais não nulos é igual a n mais 1 sobre 2. Como demonstração que demonstra, ela menciona a prova por indução. Atenção, eu não estou dizendo, nem ela diz, que qualquer prova por indução só demonstra, que não explica. Isso não é verdade, na minha opinião. Mas aqui, no caso, eu entendo, vamos, depois de discutir a passagem de indução, eu retomo isso. Por que é uma demonstração que só demonstra? Vamos à passagem de indução. O que é a passagem de indução? Eu suponho válida que a fórmula é válida para os k primeiros números naturais, e aí vejo se a fórmula continua válida para os k mais 1 primeiros números naturais. Então, o que eu posso fazer com essa soma das k mais 1 primeiros, dos k mais 1 primeiros números naturais? Eu uso a associatividade da adição e considero primeiro só as primeiras k parcelas. Uso a hipótese de indução para essas k primeiras parcelas. Então, ali na segunda linha, eu tenho a hipótese de indução mais a última parcela, que era o k mais 1, da soma original. O que eu vejo? Que tem o k mais 1 em comum nas duas parcelas, então eu posso colocá-lo em evidência, ou seja, usar a propriedade distributiva. E aí, a última igualdade é só realizar a operação. E com isso a gente constata que a fórmula de fato vale também quando n igual a k mais 1. Por que seria essa uma demonstração que apenas demonstra? Hannah não é clara nesse aspecto, mas como é que eu interpreto isso? Eu interpreto que, analisando a passagem de indução, eu vejo que só foi utilizado associatividade da adição e distributividade, que são propriedades que valem para quaisquer números naturais, inteiros, racionais, reais, complexos. Então, a pergunta que surge aqui natural é, então será que se eu juntar quaisquer parcelas que eu conheça, eu consigo uma fórmula para elas só usando associatividade e distributividade? A resposta é não, né? Então, por que nesse caso isso foi possível, não ficou claro.
Então, a demonstração que explica, o exemplo de demonstração que explica que Hannah dá, é aquela dada por Gauss nos seus anos escolares. Chamando de S a soma dos K primeiros números naturais não nulos, e eu posso reescrever S ao contrário, usando a comutatividade da adição. E aí, ali no retângulo branco, eu somo S com S, escrito das duas formas, e somo na vertical. O que eu observo quando eu somo na vertical? Que todos os resultados dão iguais a K mais 1. Então, 2S é igual a K parcelas iguais a K mais 1. Ah, bom, então S igual a K vezes K mais 1 sobre 2. Então, agora sim, foi salientado aí uma propriedade particular dessa sequência tomada de número, de parcelas. Que é a soma ali na vertical deu sempre o mesmo resultado. Isso não vai valer para quaisquer parcelas que eu escolha, né? Então, esse exemplo, para mim, é um belo exemplo motivador para se introduzir progressões aritméticas, perguntando exatamente que propriedade tem que ter essas parcelas para que isso aconteça. Bom, então agora sim vamos aos exemplos, levando em conta o desafio que se apresenta ao professor de procurar por argumentos passíveis de serem generalizados e por demonstrações adequadas a um determinado nível escolar. E a falta de oportunidade de promover discussões nessa direção nos cursos de licenciatura e entre os professores em geral, são mencionadas a seguir algumas oportunidades de estimular seu pensamento matemático na escola básica, chegando-se à demonstração. Então, o primeiro assunto vai ser propriedades das potências de mesma base. Então, eu começo trazendo um recorte de um livro da antiga 8ª série, sobre propriedades das potências de expoentes racionais. E só para confirmar com vocês como os livros muitas vezes apenas listam as propriedades e dão exemplos. E aqui, bem contundente, né? Não são 2 ou 3 exemplos, né? Um exemplo para cada propriedade só. Então, isso na 8ª série, potências de expoentes racionais. Mas potências de expoentes, propriedades das potências aparecem já desde o 6º ano, com expoentes naturais. E lá eu posso muito bem tratar disso de uma maneira muito mais rigorosa do que normalmente é feito, não através de só exemplos. Eu posso começar, claro, com exemplos particulares, depois generalizar e, finalmente, chegar à verbalização da propriedade. Quando multiplicamos duas potências de mesma base, estamos multiplicando a base por ela mesma num total expresso pelos expoentes de tais potências, portanto, num total igual à soma dos expoentes. O aluno que verbalizar isso no 6º ano já está ótimo. Ele já tem consciência da demonstração. Ele já fez uma demonstração, certo? Talvez, claro que não consiga botar isso em palavras, tá? Aí o professor pode ajudar. Simbolicamente, também não é complicada a demonstração dessa propriedade, porque RS sendo expoentes naturais, é simplesmente repetir o R vezes o mesmo fator A, etc., e usar a associatividade na multiplicação. Eu não estou dizendo que isso deva ser escrito dessa forma no 6º ano, quando eles ainda não têm a linguagem algébrica. Mas, no 7º ano, a linguagem algébrica é um objeto de conhecimento na BNCC. Então, eu defendo que, para introduzir a linguagem algébrica no 7º ano, eu devo fazer isso usando contextos familiares para os alunos. Então, por exemplo, as mesmas propriedades para expoentes naturais, elas podem ser retomadas lá do 6º ano e novamente demonstradas usando o mesmo procedimento, primeiro em palavras, baseadas em alguns exemplos, mas verbalizadas, escritas em palavras, mas aqui, nesse ano, 7º ano, certamente seguidas da demonstração em linguagem simbólica que foi apresentada anteriormente.
Além disso, no 7º ano, também se amplia a potenciação para expoentes inteiros. E eu deixo um depoimento aqui que nenhum livro didático brasileiro, por mim analisado, chamou a atenção dos estudantes para a necessidade de se mostrar que as propriedades da potenciação para expoentes naturais continuam válidas para expoentes inteiros, mesmo sendo o argumento um tanto análogo e factível para o ano escolar. Basicamente, simplesmente, se o R e o S são negativos, então A na R é 1 sobre A na menos R, mas menos R é um número natural. Então, eu repito o argumento que eu fazia para expoentes naturais aqui, só que agora no denominador. Essa prática de aumentar o universo numérico e mostrar a ampliação de propriedades, isso não é feito, essa preocupação não aparece nos livros didáticos. Outro tema, padrão. Padrão, se não explicitado, em geral não é único. Alguns testes criticáveis de QI, ou mesmo probleminhas propostos em revistas de entretenimento, tem ajudado a alimentar a misconception de que toda sequência, seja de números, figuras, admite um único padrão, e que este pode ser identificado a partir dos primeiros elementos da sequência, sendo desnecessário, portanto, explicitá-lo. E aqui eu trago um recorte de uma revista de entretenimento, onde tem ali uma lista de números, e pergunta-se quem é o próximo, e dá 5 opções. E como resposta nessa revista, a resposta é única. No entanto, em matemática, é possível provar que o problema proposto admite qualquer número como resposta. Então, qualquer uma das alternativas serviriam para completar a sequência, e pior, qualquer número que eu escolha, inclusive complexo, imaginário. No entanto, na revista é apresentada uma única resposta como correta, fato que confirma a misconception mencionada. A crença de que o padrão é único e que, portanto, as respostas são únicas constituem verdadeiros erros matemáticos. Para provar isso que eu afirmei acima, que admite qualquer número como resposta, eu posso usar polinômio interpolador de Lagrange. Eu aprendi polinômio interpolador de Lagrange em cálculo numérico. Não sei se vocês aprendem ainda, se as licenciaturas ainda abordam esse assunto. Mas a ideia dessa demonstração, a ideia do polinômio interpolador é natural, é um tanto natural, não é complicada, e ela pode ser levada para o ensino médio, para tentar ajudar a evitar essa misconception. E esse problema aparece já desde o ensino fundamental. Por exemplo, quando eu apresento o conjunto dos números naturais escritos daquela maneira, é comum ler-se apenas que o conjunto dos números naturais é composto pelos números 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Deixando-se, em qualquer um dos casos, seja com reticências ou com o termo e assim por diante, de explicitar o padrão embutido nas reticências ou nessa expressão assim por diante. Dessa forma, está se sugerindo que a única forma de dar continuidade é a listagem que se inicia por esses números, o que não é verdade. Como eu devo dizer, e assim por diante, vírgula, listando, apelando para o conceito de sucessor, ou listando o sucessor de cada um do último número listado, seguindo, listando o sucessor do último número listado. Bom, mas eu posso tentar evitar essa misconception desde a pré-escola, e com a seguinte atividade. O professor disponibiliza para cada aluno uma tira de papel e figuras geométricas de formatos que lhes são familiares e de variadas cores. E solicita que enfeitem a tira com 8 figuras coladas lado a lado, inventando alguma regra padrão, né, que comece com um triângulo amarelo e um disco vermelho. Quando finalizada a colagem, cada aluno deve apresentar seu trabalho explicitando ao professor e aos colegas a regra de construção por ele utilizada. Espera-se, então, que apareçam diferentes padrões explicáveis pelas crianças, tais como
Amarelo, vermelho, amarelo, vermelho, amarelo, vermelho. Amarelo, vermelho, vermelho, amarelo, amarelo, vermelho, vermelho, amarelo. Amarelo, vermelho, amarelo virado, vermelho, amarelo, vermelho, amarelo virado, vermelho. O que em um primeiro momento parece apenas uma atividade que começa lúdica e que objetiva reforçar a utilização da nomenclatura de figuras geométricas, tem, na verdade, seu ápice no seu fechamento. Ao serem expostas todas as fitas, uma abaixo da outra, o aluno tem a oportunidade de perceber que o próximo termo da sequência, que começou com um triângulo amarelo e um disco vermelho, pode variar. Por quê? Porque existem muitos padrões possíveis com os quais a sequência pode ser continuada. E aqui, por que eu proponho para pré-escola? Porque o aluno não precisa saber ler, nem escrever, e nem precisa saber representar quantidades. Os numerais, né? No quarto ano, essa mesma ideia pode ser proposta para os alunos agora com números, e fazendo, e se apoiando no fato de que o aluno já conhece adição e multiplicação. E pede-se, então, que ele faça uma sequência de números com alguma regra, que comece por 2 e 4. Então, vai ter aluno, provavelmente, que vai pensar assim, ó, de 2 para 4 eu somei 2. Então, continuando a somar 2, eu gero aquela sequência, 2, 4, 6, 8. Um outro aluno pode pensar que de 2 para 4, eu multipliquei por 2, então continuar a sequência com essa regra, multiplicar por 2. Pronto, do padrão não é único. Outro contexto, quanto à soma de pares. Eu trago esse recorte de livro de primeira série que ensina a jogar o par ou ímpar. E o que me chama a atenção nesse recorte é a configuração visual que eles trazem para número par. Um número par de palitinhos é uma quantidade que pode ser agrupada em duplas, que permite o agrupamento em duplas dos palitinhos e não sobra nenhum. Então, lá no quarto ano, o professor pode perguntar algo do tipo, o que eu posso dizer sobre soma de números pares? E o que uma argumentação oral de um estudante desse nível poderia ser? 2 números pares, quando somados, são 2 números que podem ser agrupados em duplas e não sobra ninguém sem dupla. Ao adicionar esses números, adicionar com a ideia de juntar, né? Eu estou simplesmente juntando duplas, então não tem como sobrar alguém sem dupla. No sexto ano, o Matheus Rigo propôs aos alunos de sexto ano essa mesma discussão, soma de pares é par. E depois disso, ele perguntou, podemos dizer alguma coisa sobre a soma de números ímpares, de 2 números ímpares? E os alunos responderam, ímpar mais ímpar dá par. E uma aluna deu como argumento, ímpar mais ímpar dá par, porque um número ímpar é um número par mais 1. Somando 1 mais 1 é 2. 2 é par. Somando isso aos outros pares, vai dar par. Porque ela já tinha sido discutido que soma de pares era par. A mesma discussão no sétimo ano. No sétimo ano tem a linguagem simbólica. Então, de novo, eu posso agora sim trazer aquele quadro que eu disse que foi uma estratégia utilizada pelo Rodrigo Schroer, trazer um quadro e fazer uma demonstração com palavras e uma demonstração com simbologia. Eu não vou ler aqui as argumentações, mas nesse caso, cada frase à esquerda pode ser traduzida por uma sentença matemática na coluna da direita. Né? E aqui é que eu vejo que aqui é que fica oportunizado, por exemplo, o aluno perceber que, afinal, na coluna da direita, ele escreveu muito menos. E isso pode ser motivo de simpatia para com a linguagem simbólica. Outro tema, frações equivalentes. Aqui tem um recorte de um livro, aqui eu acho que o livro é de quarta série. Ou não sei. E que introduz frações equivalentes.
e introduzem de maneira correta, frações equivalentes são frações que representam a mesma quantidade de uma mesma unidade. No entanto, baseiam-se simplesmente no que eu chamo de observe e veja o que acontece. Só no visual da coisa, e nem sequer 1/2 e 2/4, por exemplo, é sugerido, não é perguntado por que representam a mesma quantidade. Notem ali, naquele quadradinho cor-de-rosa, aqui nesse retângulo, as partes pintadas representam o mesmo pedaço da tira? Resposta no livro do professor, sim. Então, nem sequer sugerem ao professor pegar uma folha, dobrar ao meio, depois dobrar ao meio de novo, pintar a metade e ver que, afinal, aqui ela ficou dobrada em 4 partes iguais, com a mesma, pintada a mesma parte. Qual é o perigo? A aceitação do observe e veja o que acontece vai levar o aluno a concluir que 1/3 e 8/25 são frações equivalentes. O meu colega Humberto Bortolossi provavelmente fez esses desenhos apoiado no GeoGebra e fica aí, seja usando uma representação na forma de disco, seja usando uma representação da unidade na forma de retângulo, eu não consigo, só no olhômetro, dizer que ali eu não pintei as mesmas quantidades. Tá? O último exemplo que eu trago é sobre equivalência de expressões algébricas. Equivalência de expressões algébricas é um objeto de conhecimento na BNCC para o 7º ano. E os parâmetros curriculares sugerem que as letras em álgebra devem ser encaradas como números. Essa sugestão dos parâmetros apoia o exemplo que eu vou trazer agora. O Sandro Carvalho foi meu aluno de mestrado também, e ele realizou com alunos de 8º ano a seguinte atividade. Observe os arranjos de pontos na sequência apresentada a seguir. Encontre um padrão, uma característica comum na construção dessa sequência e desenhe os arranjos 5 e 6 de acordo com tal padrão. Item B. Verbalize, explicite o padrão que você encontrou e explique como contar os pontos, o número de pontos de um arranjo. Se a sequência continuar com esse mesmo padrão, quantos pontos terá o 10º arranjo e o 20º? O 20º aqui é para desestimular o aluno a só fazer desenhos e a pensar e a generalizar o seu argumento. E, finalmente, determine uma expressão algébrica para o número de pontos do enésimo arranjo. Então, era para traduzir para a linguagem algébrica. O que se revelou como ponto alto dessa atividade não foi o fato de ela agregar geometria e álgebra em um mesmo contexto, nem mesmo de desenvolver o pensamento genérico que o item B sugeria. Ela provocou efetivamente a necessidade de decidir-se se, afinal, 2 expressões algébricas são ou não iguais ou equivalentes, pois foram vários os padrões encontrados pelos alunos produzindo uma mesma configuração final. E o que aconteceu? Os alunos encontraram padrões, expressões algébricas diferentes, mas acreditavam que a dele estava correta, então, e que a do vizinho estava errada. Então, eles precisavam decidir quem é que estava certo e quem é que estava errado. Então, a demonstração de que as diferentes expressões por eles encontradas eram de fato equivalentes, porque eles tinham, afinal, chegado na mesma configuração final, saiu deles. Essa que foi a nossa surpresa e o ponto alto dessa atividade. E aqui estão alguns padrões representadas a forma de que eles pensaram. Eles mesmos que fizeram essas configurações aí, e que então geraram expressões algébricas diferentes, colocadas ali à direita, ó. Então, fazendo uso das propriedades das operações, eles conseguiram ver que todas essas expressões algébricas eram equivalentes. Bom, então eu termino agora lançando alguns desafios, ressaltando alguns desafios.
É grande o desafio que se apresenta permanentemente ao professor no que diz respeito a desenvolver o pensamento matemático, culminando na demonstração. Na minha opinião, ao planejar suas aulas, o professor deve procurar caminhos efetivos de utilizar a demonstração como veículo para promover o aprendizado e a compreensão da matemática, preferindo as demonstrações que explicam e que são adequadas ao nível dos estudantes. Por exemplo, buscar experiências de ensino que motivem uma demonstração, incluindo intuição, testes, ilustrações, generalizações, discussões sobre a possibilidade de se generalizar. E julgar a adequação e ou correção das argumentações dos estudantes, tendo a prontidão de dar a continuidade a elas até que elas alcancem o nível de demonstração. Esse é um grande desafio, é um desafio permanente para o professor, né, em sala de aula. O segundo desafio é o que a pandemia está nos trazendo. Como estimular, desenvolver o pensamento matemático em aulas remotas, chegando à demonstração. Por que para mim isso é um desafio? Porque eu sempre acreditei que desenvolver o pensamento matemático de um aluno requeria muito a interação entre professor e aluno, a conversa olho no olho. Só que agora, se a gente quer continuar a desenvolver o pensamento matemático em aulas remotas, como é que eu vou fazer isso? Será mesmo que ela é imprescindível? Para mim, sempre essa era a parte que uma máquina jamais poderia substituir o homem, né? O professor, esse aspecto. Então, deixo esse desafio. E o terceiro desafio é trazido pela BNCC. A BNCC requer dos professores agora desenvolver nos estudantes, dos professores de matemática, desenvolver nos estudantes do pensamento computacional. Então, eu trago para a reflexão de vocês algumas questões que eu própria me coloquei de uns tempos para cá. O que é para você pensamento computacional? Faz ele parte do pensamento matemático? Seriam duas coisas excludentes? O que tem o pensamento computacional de diferente em relação ao pensamento matemático? Há oportunidades naturais nas salas de aula de matemática para encaixar-se o pensamento computacional? Você considera suficientes as habilidades listadas na BNCC para o ensino médio, se visamos o desenvolvimento do pensamento computacional ao estudante? Por que eu falo isso? Porque a BNCC só fala em pensamento computacional na etapa ensino médio, e lista duas habilidades referentes a isso. Então, nessa conjuntura, quinta pergunta, quinta reflexão, haveria espaço para começar-se a desenvolver o pensamento computacional no estudante ainda no ensino fundamental? Bom, em nenhum momento o termo pensamento computacional é definido na BNCC. Na parte que começa numa seção chamada as tecnologias digital e a computação, já dentro da etapa do ensino médio, consta uma coisa semelhante do que eu fiz no início da palestra aqui, sobre quando eu falei pensamento matemático. Eu listei apenas algumas das suas instâncias. Então, o que diz na página 474 da BNCC? Pensamento computacional envolve as capacidades de compreender, analisar, definir, modelar, resolver, comparar e automatizar problemas e suas soluções de forma metódica e sistemática por meio do desenvolvimento de algoritmos. Nesse site aí, no YouTube, tem uma oficina intitulada Pensamento Computacional na BNCC, do nosso colega Humberto Bortolossi, da Federal Fluminense, e que eu recomendo muito assistir, apesar de eu não ter conseguido assisti-la até o fim ainda. Ele ressalta que comunidades diferentes dão definições diferentes para o termo pensamento computacional. E aí faz a crítica. Ao não definir pensamento computacional, dando-lhe apenas algumas características, a BNCC traz uma fragilidade. Cada estado pode interpretá-lo de uma forma diferente, perdendo-se aí o principal objetivo desse documento, o de ser uma base nacional comum curricular.
O que diz a Sociedade Brasileira de Computação em um documento entregue ao Conselho Nacional de Educação por ocasião das audiências públicas que antecederam a versão final da BNCC? O pensamento computacional refere-se à capacidade de sistematizar, representar, analisar e resolver problemas. E aí, quando eu li eles também não definem, então colocam de novo algumas das características, e aí fica para reflexão o seguinte: quantas vezes vimos esses termos atrelados a pensamento matemático? Capacidade de sistematizar, capacidade de representar, de analisar e de resolver problemas. E aí mais uma questão, então, para reflexão. Resolver problemas em computação seria diferente de resolver problemas em matemática? Em caso afirmativo, em que sentido? E agora, o que o meu colega Leonardo Barrichello, que está assistindo aí, no projeto Um Livro Aberto, do qual o Humberto Bortolossi também faz parte, está propondo no módulo ainda em construção sobre pensamento computacional. Ele propõe que ele diz que ele se baseou na definição proposta por Jeanette Wink, que diz o seguinte: pensamento computacional é o conjunto de processos envolvidos em formular um problema e expressar a sua solução de modo que um computador, humano ou máquina, seja capaz de realizá-la de forma efetiva. E o Leonardo adota como definição nesse módulo, pelo menos até o momento, o seguinte: pensamento computacional é o conjunto de habilidades envolvidas na resolução de problemas, com ênfase nos processos de obtenção de suas soluções e não nas respostas, que possam ser implementados por um computador em uma linguagem adequada. E ele justifica que essa definição foi especialmente elaborada para professores de matemática, pois busca salientar o contraste entre o ponto de vista matemático, pensando sempre na matemática predominante na educação básica, e o ponto de vista computacional, evitando práticas e referências a conhecimentos que sejam incomuns nesse universo. E ele dá um exemplo. No tabuleiro de xadrez, as casas se intercalam entre as cores brancas e pretas. Então, supondo que a casa na linha 1, coluna 1, canto superior esquerdo, seja branca, a casa do canto inferior direito também será branca. Pensando no seguinte problema: eu quero saber a cor da casa no canto inferior direito de um tabuleiro com dimensões quaisquer, com L linhas e C colunas. Então, nesse contexto de problema, o que seriam perguntas do ponto de vista matemático? Qual seria a cor da casa no canto inferior direito se o tabuleiro tiver 7 colunas e 4 linhas, e se tiver 10 colunas e 8 linhas, e etc., e se tiver uma única coluna e 100 linhas? E perguntas do tipo, do ponto de vista computacional, o que poderia ser? Descreva como descobrir a cor da casa no canto inferior direito de um tabuleiro, sabendo a quantidade de linhas e de colunas que o compõem. E uma outra pergunta seria: se considerarmos 1 como branco e menos 1 como preto, avalie se o resultado do cálculo abaixo fornece a solução do problema cor igual a menos 1 na C mais L. Quando o Leonardo apresentou esse problema como ilustrando as ideias que ele vinha desenvolvendo nesse módulo para toda a equipe do Livro Aberto, eu achei muito interessante o fato de poder identificar uma diferença de abordagem, ponto de vista matemático, ponto de vista computacional. Eu nunca tinha pensado nisso antes. A pergunta que eu marquei em azul me entregou especialmente, porque, então, certamente, nessa linha de pensamento do Leonardo, certamente existe interseção entre pensamento matemático e pensamento computacional. E aí, então, mais uma questão. São delineáveis os limites entre pensamento matemático e pensamento computacional? Isto é possível delinear onde termina um e onde começa o outro? Eu deixo agora o restinho dessas reflexões para vocês e paro por aqui. Muito obrigada pela audiência. Aqui estão as referências para quem quiser depois
na gravação, pegar alguma coisa, certo? Então, a gente quer agradecer a disponibilidade da professora Sidara por estar aí conversando com a gente, trazendo inúmeras reflexões, né? E tocando nesse tema tão importante, né? Que é o pensamento matemático, né? Já desde a escola básica, né? Então, eu acho que a gente tem um público aqui bem variado, professores, estudantes de licenciatura, mas sempre é bom, né, tocar nesse tema e a gente renovar a nossa convicção, ou começar a construir essa convicção, né, de que é possível, sim, trabalhar o pensamento matemático já desde sempre, né. Eu tenho aqui alguns comentários ou perguntas, tá, que eu vou te passar, professora, e os outros fiquem à vontade de se inscrever no chat ou de colocar diretamente ali a pergunta, tá? Enquanto isso, eu vou lendo a primeira pergunta, tá? A primeira pergunta é do Rafael Bueno. Ele pergunta o seguinte: como a senhora vê os movimentos que defendem que existem muitas matemáticas? A matemática da escola, a matemática dos matemáticos, a matemática de diferentes grupos sociais, a matemática de diferentes grupos profissionais, etc. Bom, eu nunca encaro diferentes matemáticas, e sim diferentes maneiras de comunicá-la, digamos assim. A matemática é uma só para mim, assim, é a ciência matemática que eu vou botar em prática nos mais diferentes contextos, usando linguagens adequadas para aquele público-alvo que eu tenho. Isso é que eu penso, assim. Certo. Um comentário da Elisa é o seguinte: pensando no exemplo das colunas que trazem sentenças em duas formas, que é da dissertação do Rodrigo, se não me engano, me lembrei que um exemplo de tradução para a linguagem simbólica é o trabalho com equações. Quando apresentadas na forma de problema, situações-problema, existem grande dificuldade de escrever a equação correspondente. Mas já no 6º ano é possível ir identificando os termos e símbolos, pensando em sinônimos e significados diferentes de cada operação. Penso que esse seja um caminho para o início do uso da linguagem simbólica que possa ser explorado. Concordo, as coisas vão acontecendo aos poucos, eu não tenho que diretamente chegar numa letra. Eu posso, por exemplo, no problema de equações tem aquela coisa de balanças, por exemplo, né? Então, se eu usei um cubo, se eu usei um cilindro, então as minhas variáveis vão ser cubos e cilindros. O desenho, faço quadradinho para botar um número dentro, aquele quadradinho está representando uma variável que eu não preciso, que depois eu posso chamar de x. Né? Mas a linguagem simbólica vem aos poucos, sem que necessariamente, por exemplo, eu tenha deixado de trabalhar o conceito de variável com os estudantes, por exemplo, na resolução de equações, né? Então, ela vem aos poucos, sim, e ela tem... eu posso fazer isso em várias etapas, e até chegar no uso de letras como variáveis. Não sei se eu respondi a pergunta, Elisa. Como a senhora poderia sugerir em fortalecer tais discussões dentro do curso de licenciatura? Eu acho que, por exemplo, a SBM fez uma proposta de currículo para licenciatura em 2015. Isso com relação anterior ainda à resolução que foi a resolução do MEC de 2015, mas já tinha aquela história de 1.800 horas, separando atividades complementares e as práticas como ensino curricular.
E naquela época a gente fez uma proposta de essas disciplinas introdutórias de conhecimento de matemática serem retomadas dali a 2 semestres, por exemplo, deixar o aluno sedimentar as ideias de matemática e dali a 1 ano discutir com ele como seria passado para a escola. Então, nesse tipo de disciplina é que eu acho que tem espaço para discutir tudo isso. Hoje, a coisa está um pouco diferente, tem uma teoria diferente, que é muito baseada no conhecimento matemático, de conhecimento matemático para o ensino, do Schumann e Boll. Schumann não necessariamente matemático, Boll especificamente matemático, que diz que isso pode ir acontecendo simultaneamente, né? Eu, particularmente, tenho a seguinte preocupação. Tem que ter um momento em que o professor está concentrado exclusivamente no conhecimento matemático dele próprio. Depois que ele tiver isso um tanto sedimentado, então ele se volta para a escola e pensa em como passar isso para a escola. Quais são as fragilidades que podem acontecer na passagem desse conhecimento para o aluno? Quais são as dificuldades que o aluno poderá ter? E chama a atenção de que o que Hanna coloca, por exemplo, escolher demonstração que explica. Então, o professor tem que ter um conhecimento de matemática suficiente para pesquisar, construir ele próprio várias demonstrações possíveis, tanto quanto possível. Claro que nem sempre a gente tem nem sempre existem várias demonstrações para o mesmo teorema, digamos, mas ele tem que ter o conhecimento de matemática suficiente para entender várias demonstrações e para, a seguir, analisá-las sob o ponto de vista escolar e ver o que seria melhor para aquele público de alunos que ele tem. Né? Alguma delas é viável para o ano escolar que ele tem, para aquela sala de aula que ele tem, né? Então, são momentos, na minha cabeça, são momentos diferentes. O conhecimento de matemática do professor e o momento do conhecimento de matemática para o ensino. Eu acredito que na época que eu fiz a licenciatura na URGS, e eu não sei como está agora, pode ter tido alguma variação, mas o nosso currículo no Campus Canoas também, eles trazem promovem, né, esses 2 momentos diferentes. Mas no início do curso você faz lá uma disciplina de matemática básica, matemática elementar, ou normalmente se chama assim, né? E depois você vai ter disciplinas de ensino, de laboratório de ensino, onde você vai fazer essa segunda etapa, né? Bom, então como eu vou transpor aquilo tudo que eu aprendi, né? Que eu mesmo pude aprender e formalizar, como eu vou transpor isso para a escola, né? Na realidade da escola, né? São as disciplinas de laboratório de ensino que são o ambiente para fazer essas discussões, na minha opinião. Certo. Saldanha, apresentar a linguagem matemática com exemplos do cotidiano, do dia a dia do estudante, seja álgebra, cálculo, trigonometria, exemplos e situações verdadeiras. Ajuda a visão do aluno, certo? Com certeza, só que nem sempre isso vai ser possível. Vai ter momentos em que a discussão é puramente matemática, digamos assim. Eu quero generalizar uma ideia, etc. Bom, eu trouxe como motivação exemplos, casos particulares que podem ser, ótimo se conseguir que sejam do dia a dia do estudante. Mas tem depois um momento, por exemplo, o momento da abstração, da generalização. Isso aí é pensamento matemático, né? Ele pode ter sido inspirado pelas situações do dia a dia. Se puder ser, melhor.
A Tânia diz o seguinte: essa discussão não deveria envolver os professores que trabalham nos laboratórios de informática? Normalmente não há essa comunicação. Eu acho que ela se refere ao pensamento computacional, né? Eu vou dizer que eu comecei a pensar em pensamento computacional agora, nesse projeto Livro Aberto, com as apresentações do Leonardo Barrichello sobre o módulo do pensamento, sobre o módulo intitulado Pensamento Computacional. Então, assim, não tenho sugestões. Não sei se o Leonardo quer dizer alguma coisa, ele se acendeu ali, ó. Fica à vontade, Leonardo. Apresento para vocês, Leonardo Barrichello, com a palavra. Olá, gente, bom dia. Obrigado pelo espaço. A Cidara me convidou para assistir essa palestra dela por conta das conversas que a gente vem tendo em relação a pensamento computacional. Começou por conta de pensamento computacional, e aí ela ia apresentar essa palestra sobre pensamento matemático. Coincidiu de eu ter uma apresentação um pouco antes, que deixou ela intrigada com algum dos aspectos que eu coloquei lá. E aí por isso que eu vim hoje aqui para ouvir a fala dela e ver como que a gente pode articular essas coisas de maneira interessante. Pensamento computacional é um negócio novo aqui no Brasil, né? As pessoas estão começando a se acostumar com a ideia. Fora do Brasil já tem um movimento um pouquinho mais consolidado, alguns países já têm currículos e tudo mais. E eu vou tentar responder a pergunta que foi colocada agora, mencionando inclusive uma questão que a Cidara colocou na apresentação dela, né? Será que 2 habilidades na BNCC do ensino médio dentro de matemática são suficientes para tocar, para falar ou para cobrir pensamento computacional? E, assim, olhando internacionalmente, a resposta é um não óbvio, assim, é um não gritante, é um não galopante, assim. O que você vê nos outros países são disciplinas sendo criadas para tratar aspectos de pensamento computacional, de uma maneira geral, e depois, eventualmente, algumas das disciplinas regulares incorporando pedaços disso, aspectos disso, nas suas práticas. Então, os professores trazendo coisas que são mais comuns desse universo do pensamento computacional para dentro das suas disciplinas. O que a gente vem pensando no livro aberto é como que a gente consegue trazer um pouco desse universo para os professores de matemática, de uma maneira que o professor de matemática consiga compreender o que se espera dele com aquelas habilidades e consiga fazer algo que, de fato, se aproxime daquelas habilidades. Então, quando a Cidara mostrou a minha definição, logo em seguida eu deixo muito claro, né, que é uma definição pensada para professores de matemática. É com eles que eu estou conversando, pelo menos nesse contexto, né, para que eles possam fazer algo, eles entendam o que se espera que seja feito e, de fato, possam fazer algo que se aproxime daquilo que é pedido. Então, isso é muito fresco ainda, muito novo, a gente está amadurecendo as ideias e a gente espera que, com o livro aberto, a gente consiga propor algo viável, que sirva pelo menos como um ponto de partida para os professores que querem começar a mexer com o pensamento computacional. Certo. Ok. Liliana. A Liliana coloca o seguinte: muitos professores de educação básica argumentam com a falta de tempo e currículos extensos para não colocar em sala questões como as apresentadas aqui, e por isso tendem a robotizar os alunos. O que sugere para ultrapassar isso? O problema de tempo é constante em todos os níveis de ensino, né? Eu tinha esse problema nas disciplinas que eu lecionava na universidade também, sempre correndo atrás da máquina, assim. Mas, muitas vezes, a gente não está tendo essa experiência na escola básica, mas eu acho que se a gente começa a discutir isso com as crianças desde o início, acaba que o aprendizado vai mais rápido, no sentido de a compreensão começa a ser maior das ideias da matemática, e aí eu não preciso automatizar tanto, porque certas compreensões saem
de graça. Por exemplo, se o professor traz relações de um contexto com outro, de um tema em estudo com outro, evoca uma coisa que eles já conhecem, que os alunos já conhecem, aquele aprendizado desse novo tema pode seguir mais rápido, assim, né? Mas a BNCC está recebendo essa crítica, né? Ela era para ser um currículo mínimo a ser cumprido por todas as escolas brasileiras, mas que ela está no ensino fundamental, ela está muito inchada, digamos assim. Essa é uma crítica que a gente está escutando, né, sobre a BNCC. Então, a questão do tempo está sendo considerada aí, né, também. Ela não está sendo currículo mínimo, digamos assim, né? Então, o Gabriel Goldmeyer queria talvez perguntar, ou eu leio tua pergunta, Gabriel? Bom, vou ler. Vai perguntar, Gabriel? Acho que está sem microfone. Está sem microfone, Gabriel. Então eu vou perguntar por ele. Ele diz assim... Alô, alô. Vai lá, beleza. Oi, Cidara, tudo bom? Tudo bom? Foi muito divertido ouvir uma palestra assim, colando um pouco com o meu passado aí da matemática, tentando não formalizar e formalizar, enfim, toda essa loucura que fizesse, eu não estava mais acostumado, mas foi muito gostoso. Obrigado. E a minha pergunta é a seguinte, imagina, eu estou pensando assim, tu assististe nas 2 semanas quando eu comuniquei, eu tô nessa outra ponta aqui, a ponta em que as pessoas têm, enfim, dificuldade com as 4 operações e tal, e obviamente fiquei pensando, isso me tocou muito em como fazer esse processo todo, mas eu não quero nem ir tanto para uma turma inteira de pessoas com muita dificuldade. Acho que tu começaste a me responder nessa última resposta que tu deste, que se a gente começar desde cedo, isso fica muito mais fácil, etc. Mas a minha questão é assim, a gente vai ter turmas em todas as turmas, por melhor que elas sejam, por alunos mais avançados que sejam, com pessoas com níveis diferentes. E eu não sei se tu lembra, eu tinha abordado na minha fala uma coisa que demorou muito para mim a cair a ficha, e de que eu era talvez um bom palestrante, mas era um péssimo professor, porque eu quase nunca estabelecia diálogos com os meus alunos, né? E eu estou pensando que esse processo aí de aprendizado que tu propões, ele, para ser bem executado, ele exige um diálogo constante do professor com cada um dos alunos, né? Um diálogo que transcende aquela aula palestra do professor, só que eu penso que seja muito difícil fazer isso, né, com o rigor, por mais que esse rigor seja, eu não vou usar a palavra afrouxado, ou modificado, como tu propuseste, ele precisa que que isso aconteça com cada um dos alunos. Como é que tu vê a possibilidade de fazer isso? E claro, tu lançaste um desafio pior ainda, com esse mundo online que está se avizinhando aí, ou já é uma realidade, não é nem um futuro. Enfim, se tu pudesse dizer, tá, foi legal ver ali como fazer no geral, mas e aí? Como é que tu faz com cada um dos alunos quando tu tem uma sala diversa e tal? Né? Toca um pouco na questão anterior também que foi feita, para evitar que, enfim, para que o diálogo aconteça e não seja uma palestra, né, que vai ter um resultado ruim no final. Né? Eu, particularmente, não tenho experiência recente com a sala de aula, certo? Assim, mas eu tenho experiência de trabalhos de minicursos dados nos simpósios da ANPMAT. E a gente fez, que é frequentada
basicamente por professores e não por alunos, né? Ou licenciados e tal. Sim. E a gente já deu um mini curso sobre reflexão em grupo com os participantes. Inclusive, está por sair um e-book da NPMAT sobre um desses minicursos que eu ministrei junto com a Luísa Döring, aqui da URGS, e com a Carmen Matias, da UFSM. E a experiência foi basicamente assim, em cima de provar que não existia número racional cujo quadrado dava 2. E ali tinha, inclusive, professora pedagoga, professora dos anos iniciais. E tinha alunos terminando a licenciatura e tinha professores da escola. Então, reunindo-se primeiro em pequenos grupos e tal, aí cada grupo ia lá, mostrava o seu trabalho, e aí colocava em análise para todo o grupo, e aí recebia críticas e reflexões. E essas reflexões, assim, a avaliação que esses participantes tiveram foi de que, assim, eles aprenderam muito com essas reflexões. Então, eu acho que trabalhos em pequenos grupos na sala de aula não tem de ser uma discussão professor-aluno, pode começar sendo uma discussão aluno-aluno, e ter o aluno que vai ser que vai chamar a atenção de certas coisas e vai convencer o colega, porque quando eu escuto a coisa dos meus pares, é muito mais contundente do que escutar do meu professor, né? Se um colega meu sabe me explicar a coisa, é muito mais contundente, eu acho, do que o professor vir e me explicar, né? Porque se o colega sabe raciocinar desse jeito, por que eu não sei? Então, ele vai se estimular a raciocinar também, a refletir, a pensar, né? Então, mas também eu concordo que trabalho em grupo demora também bastante. Então, por isso que eu digo que não é o caso de demonstrar tudo que é afirmado em sala de aula, mas proporcionar esses momentos, algumas vezes dentro da sala de aula, desenvolve essa maneira de pensar, assim, orientando os meus, vem comentar que os professores do ano seguinte, no ano seguinte, os professores vêm dar para eles o retorno. Esses alunos agora estão querendo que a gente justifique tudo que fala. Então, é possível desenvolver essa ideia sobre a matemática com os alunos? Sim, é possível, porque eles fizeram implementações que duraram, no máximo, 2, 3 meses do ano inteiro letivo. E isso refletiu no ano seguinte. Então, assim, é claro que eu consigo educar os alunos dessa maneira. Claro, mas eu não posso fazer isso todo o tempo, porque não há tempo. Mas eu tenho que trazer algumas desses momentos para a sala de aula. Assim. Perfeito. Então, o próximo comentário do René, ele diz: eu tenho usado a palavra ilustração para citar uma argumentação no GeoGebra. O que acham? Eu deixo essa resposta para os especialistas em GeoGebra. Eu acho que a ideia dele ele verifica que ele faz uma construção no GeoGebra, mas aquilo não vai, de fato, demonstrar o que ele quer, ele está ilustrando o problema, ilustrando a demonstração, e aí depois ele vai, então, diferente daquela demonstração que tu mostraste, né, do Teorema de Pitágoras, né, ele só ilustra o problema ou a demonstração Sim, ele pode dar indícios de uma conjectura se confirmando, né? Exato. Acho que é nesse sentido que ele usa o ilustrar, né, no GeoGebra, esse termo, né? Porque até testar, bom, se eu não tenho
se eu não tenho a resposta precisa, por exemplo, das coordenadas de um ponto, que eu sei que essas coordenadas vão ser só aproximadas pelo software, então eu não posso nem dizer que eu estou testando, né? Eu estou confirmando a intuição, digamos assim, tentando desenvolver a intuição, né? Eu não sei, não tem ninguém que um termo aí. O próximo inscrito é o Diego Lieban, acho que daí ele pode talvez comentar um pouquinho isso. Diego, claro. Vamos lá, Diego, se tu tá por aí, por favor. Oi, gente, bom dia. Me ouvem? Diego, sim. Buenas. Antes de mais nada, eu queria muito agradecer pela fala, Sidara. É maravilhosa, assim, é sempre bom quando a gente tem a oportunidade de refletir sobre, né, o processo. E também parabenizar ao Instituto, aí, o campus de Canoas, por promover esses espaços de trocas, que eu acho tão importantes. Eu juro que eu não queria falar muito de GeoGebra, né, acabou aparecendo a pergunta do René aí, mas ela vai um pouco ao encontro de alguma coisa que eu já vinha pensando e muito imbuído assim, pelas ideias da Sidara, né, lá do tempo de graduação, de iniciação científica, com quem eu tanto aprendi também. E eu achei que em algum momento fosse falar, Sidara, que eu lembro muito de tu falares da diferença de uma demonstração e de uma mostração, né? Tu usavas muito esse termo, né? E isso... Pois é, e eu achei que essa pergunta do René talvez fosse um pouco por essa direção, né? Eu, pelo menos, assimilei muito essa ideia, né? E eu defendo também a importância da demonstração, né? O GeoGebra, por mais que eu trabalhe bastante com ele, por si só não demonstra, eu concordo, eu defendo a necessidade e a importância de complementar com argumentos, né? Mas eu queria colocar a minha questão num outro sentido, e já ficou um pouco contemplado por essa conversa com o Gabriel, acho que o Gabriel traz um ponto importante também, né, de olhar para os outros vieses, talvez, da matemática, e é isso que eu estava formulando, porque tu trouxeste lá no começo da BNCC uma orientação, né, da matemática como, não da matemática, mas da importância no processo de exercitar a curiosidade intelectual, né? E aí eu fiquei pensando nos diferentes vieses da matemática dentro do processo de ensino, entre elas despertar a curiosidade, como está ali, a demonstração, da aplicação, da matemática como construto social, né, no pensamento crítico, sobretudo nos dias de hoje, né, com o tratamento de informação, do jeito que a gente recebe as notícias. Enfim, esses diferentes viés, como é que a gente poderia balancear, né, já que a gente tem um tempo tão exíguo, né? Eu acho que a gente talvez pudesse pensar de maneira um pouco mais ampla, porque é tanta coisa realmente, né? E elas se complementam, né? Elas são igualmente importantes, né? Eu fiquei me perguntando que para a gente demonstrar para um aluno é necessário que ele queira, e eu não sou o primeiro a falar isso, o Marcelo Viana fala muito sobre isso também, né, que às vezes demonstrar sem que o aluno tenha um interesse inerente para demonstração pode ser também inócuo ou ineficaz, né? Então a gente tem que despertar, a gente tem que provocar isso. E aí eu fico pensando no currículo de matemática, como equilibrar esses diferentes vieses da matemática. Essa motivar o aluno é um grande desafio do professor, né? O professor tem que criar esse ambiente, né? Dentro da sala de aula, assim. Por isso que eu trouxe esse exemplo do Sandro, que foi uma coisa que nos surpreendeu, porque os alunos estavam assim certos de que a resposta deles que era a expressão algébrica correta, de tão convictos que estavam, e aí eles tinham que demonstrar que o vizinho estava errado. Então a coisa foi muito mais por demonstrar que o vizinho está errado do que mostrar que elas eram iguais, e aí foi uma surpresa que afinal elas eram iguais, etc. Foi uma coisa assim que foi um ambiente muito que foi a atividade não foi planejada com esse objetivo, mas atingiu esse objetivo. Então, criar um ambiente
em que o aluno é desafiado a demonstrar, é um desafio para o professor, né, no planejamento, assim, né? E, bom, e aí vem de novo, a BNCC. A BNCC é lei, a gente tem que cumprir. Agora, o que eu posso fazer é tentar trazer todas esses vieses que tu mencionas, tentar trazer para aquelas habilidades. Para atingir essa habilidade, eu vou aproveitar o viés tal. Eu vou aproveitar tal situação do dia a dia, etc., né? Porque, de fato, não está sobrando muito tempo na BNCC para, ou seja, assim, por exemplo, olha a ideia da BNCC original, era não engessar de modo a não ser possível tu trazer questões regionais, né, contextos regionais. Então, o desafio é de fazer entrar os contextos regionais nesse documento aí. Cada um atingir as habilidades, trazendo também as questões regionais, por exemplo, né? Porque eu não vou dizer assim, tá, agora eu já cumpri a BNCC, agora então eu vou me dedicar a esse aspecto, produção do vinho, que é aí do teu Instituto Federal, né? O suco de uva que eu tomei aí no Instituto Federal, uma delícia, feita pelos alunos, né? Obrigado. Bom, a Poliana Perosa fala o seguinte: bom dia, a minha pergunta é sobre a inserção do pensamento computacional nas licenciaturas. Já aparece na BNCC e na licenciatura ainda não é discutido. Será inserido como nova disciplina ou será adaptada a alguma disciplina já existente? E o prazo para isso acontecer? Será possível os alunos da licenciatura de agora discutirem a formação ou precisarão procurar de forma complementar? Sim, o grande... Por que é um desafio essa coisa do pensamento computacional? Porque olha esse monte de professores de escola básica que já estão formados e que não tiveram nenhuma discussão relativa a isso na sua formação, né? Então, tem que se fazer cursos de formação continuada pensando nessa formação dos professores que já se formaram. Os cursos de licenciatura ainda podem realmente encaixar alguma disciplina. Leonardo, tem alguma coisa a acrescentar com relação a isso? Basicamente o que você falou, né, Sidara? A maneira como está na BNCC, sim, está sendo sugerida, fica um pouco implícito na BNCC, a partir do que está presente lá, de que acabou ficando como uma parte da matemática. O pensamento computacional acabou ficando como um pedaço do currículo de matemática. Como a gente mencionou, são 2 habilidades que falam de maneira muito clara no ensino médio, e depois tem algumas habilidades do fundamental que tocam de maneira tangencial nisso. Então, aparentemente, isso ficou para o professor de matemática, isso é um trabalho para a gente desenvolver, e uma das coisas que a gente vem discutindo lá no livro aberto é como fazer isso pensando exatamente nesse público, né? No público, como a Sidara falou, que não foi formado para trabalhar com isso no passado, o público que está se formando agora, que também não está tendo isso ainda de maneira tão incorporada nas licenciaturas, isso não é tão claro em tantos lugares assim. O que a gente ainda tem, quando se fala de disciplinas ligadas à informática na licenciatura, normalmente é como usar o GeoGebra, é como usar o matemática, é como usar a LaTeX, esse tipo de coisa, e não como pensar pensamento computacional de uma maneira mais geral, né? Então é um desafio enorme, e que aparentemente vai ficar para a gente, vai ficar para os professores de matemática. Nem a Sociedade Brasileira de Computação evoca para ela, né? Ela concorda, a Sociedade Brasileira de Computação, ela concorda que o pensamento computacional seja desenvolvido nas aulas de matemática, pelos professores de matemática, né? Interessante.
Nós tínhamos no currículo da licenciatura da URGS, quando eu fui estudante, uma disciplina de computador na matemática elementar. Ela era restrita ao ambiente Logo, mas ela propunha bastante, acredito eu, do pensamento computacional, porque a gente misturava ali o tempo todo programação básica, bem básica, com matemática, né? Como é que eu vou programar a tartaruga para ela desenhar um polígono regular? Né? Então, eu tinha que pensar ali que, bom, ela vai ir para a direita, rodar para a direita o ângulo externo, e aí aparecendo a coisa toda, né? Repita 5, porque eu quero fazer um pentágono, né? Então, tu ia ali juntando um pouco isso, sabe? E aí, claro, restrito ao ambiente Logo, mas eu acho que é um primeiro passo, bem largo até, na direção de se propor isso, né? Só que, claro, eu não sei nem ainda se essa disciplina existe no tempo atual, mas eu acho que é uma iniciativa que lá da época foi super válida, né? E bem moderna até para a época, né? 2004. Não, antes. Hoje existem licenciaturas em computação, né? São poucas no Brasil, mas existe o curso de licenciatura em computação, que dedica muito mais tempo, né, a isso. Na Unicamp, o currículo da licenciatura em matemática recentemente tirou a disciplina específica de programação que era oferecida pelo Instituto de Computação, né, e converteu, e hoje o que você tem de maneira clara no currículo são 2 disciplinas que fazem referência a recursos computacionais, mas elas têm essa pegada de pegar recursos que podem te ajudar a fazer matemática e não pensar sobre algo que seja um pouco diferente, como pode ser que seja o caso de pensamento computacional. Eu particularmente defendo que sim, que existem algumas diferenças aí entre pensamento computacional e matemático. Então, na licenciatura da Unicamp, o que você tem é instrumentos computacionais que podem ser usados para fazer matemática, e não pensamento computacional. A Mariana Lopes faz um comentário sobre os trabalhos em grupo. Ela diz o seguinte: é sensacional quando um aluno passa pela experiência da descoberta e torna público aos colegas, fazendo com que todos também se sintam capazes de desenvolver essa habilidade. Que acho que é bem o que a Sidara estava falando logo depois ali, né? Escutar dos seus pares e não do professor, né? Exato, exato. Na sequência, a professora Marisol fala o seguinte: a BNCC já traz a ideia de construção do pensamento algébrico, explorando abstração e generalização desde os anos iniciais. Nesse sentido, como potencializar o pensamento matemático na escola básica, em contextos de formação inicial, ainda com um distanciamento de diálogo entre futuros professores de matemática, com os professores que ensinam matemática, os da pedagogia? Como podemos estreitar esse diálogo entre esses professores? Isso aí é uma coisa fundamental, que os pedagogos se sintam à vontade de discutir com os seus colegas professores de matemática do Ensino Fundamental 2 as questões de matemática, que se crie um ambiente acolhedor para essas discussões. E isso, deixa eu chamar a atenção que os cursos de pedagogia atuais, eles têm muito poucas disciplinas de matemática. E considerando que muitos alunos da pedagogia escolhem pedagogia por não gostar de matemática ou por ter sérias deficiências em matemática, por exemplo, não entender frações direito, essas disciplinas, poucas disciplinas do curso de pedagogia, elas vão ter que dar conta de, por exemplo, de ensinar o professor como somar frações, porque isso é conteúdo dos anos iniciais. Então, se eu tenho só uma disciplina equivalente a 6 horas semanais, só isso de matemática, eu vou ter que me preocupar em ensinar matemática e não vai dar tempo de discutir como ensinar essa matemática, né?
Então, os pedagogos saem com essa falta de discussão de como ensinar matemática, as ideias centrais, etc. Então, não por culpa deles, da forma como o curso está sendo proposto, o curso de formação deles. Então, esse ambiente de diálogo dentro de uma escola que tem anos iniciais e anos finais do ensino fundamental é importantíssimo. E eu tive nesse mini curso que eu mencionei, que foi discutido, que foi tratado reflexão em grupo, que eu disse que tinha professor dos anos iniciais, coincidentemente tinha sentado lado a lado a professora dos anos iniciais e uma colega dela, que era licenciada em matemática e que foi chamada para lecionar nessa mesma escola e que fez também o curso de pedagogia. E as duas tinham uma comunicação invejável, assim. Elas eram amigas e uma explicando para a outra as suas ideias de como pensar. A professora dos anos iniciais trouxe algumas ideias de como é que eu ia mostrar que não tinha uma fração que elevada ao quadrado desse 2, ela trouxe ideias para falar, então foi muito legal de ver essa convivência das duas ali. Então, isso é essencial que tenha nas escolas, assim. Eu acredito que essa interação é super importante, né? A nossa primeira palestrante, a Elisa, ela fez o magistério, né, e depois fez licenciatura em matemática e atuou no município de Porto Alegre. Então, lá ela trabalhou com turmas de séries iniciais. Ela era a professora referência, ela não era só a professora de matemática da turma. E ela pôde trabalhar, então, com a equipe que tinha as outras turmas, né, e então teve muita troca, assim, ela relatou para a gente, foi bem bacana, com as outras com as pedagogas, né, de formação, e ela, né, nessa parte da matemática, da abordagem da matemática com os pequenos. O que acaba acontecendo é que, muitas vezes, fica na escola separado em dois mundos, né? O mundo dos pedagogos, que dão conta das séries iniciais, e aí depois dos professores das propedêuticas mesmo, quando tem um para cada disciplina. E eu acho que esses caras têm que se conversar mais, né? E a experiência que tu trazes aí é muito bacana. Uma preocupação que os simpósios da NPMAT sempre teve é de oferecer minicursos também para pedagogos. E o problema que a gente tem é a audiência. Eles não se sentem encorajados de ir num simpósio feito para professores de matemática, apesar de ter minicursos pensando neles, assim. Então, é uma campanha que se faz, assim, de virem assistir, quais são os cursos recomendados para esses professores, assim, né? Claro que não é qualquer curso, mas é uma dificuldade, eles também se fecham, né? Porque muitas vezes eles são taxados como pessoas que não sabem matemática e que, bom, eles não sabem matemática, não é culpa deles, eles não saberem matemática, eles não tiveram a formação, né? Mas fica esse mal falado, assim, e que prejudica a convivência, né? Bom, então a gente vai se aproximando do meio-dia. Eu queria mais uma vez agradecer a fala da professora Sidara. Assim, para nós é sempre um prazer ouvi-la, e em nome dos meus colegas aqui, em nome da audiência toda, agradeço mais uma vez. Muitíssimo obrigado. Adoramos a palestra, a fala. Obrigado. Muito obrigada, e eu agradeço o convite também. É sempre bom ver o tanto de ex-alunos aí, mesmo que seja com o vídeo fechado. Então tá. Tchau para todos. Olha aí, ó, todo mundo. Se o pessoal quiser abrir a câmera para a gente tirar uma fotinha.